Amém. Boa noite, igreja, paz, amém. Boa noite você aí de casa que está nos assistindo ao vivo ou está pegando essa ministração gravada. Mas que Deus abençoe você. Se você está ao vivo, leve esse ambiente aí para a tua casa. Começa a mover aí também, se concentra. Em nome de Jesus. Vocês que estão aqui também, se concentrem, tá? Amém? Vocês estão bem? Amém, vocês estão meio jururu, cara. Vocês estão bem, amém? Glória a Deus. Mas eu sei que é a sinceridade do coração de vocês, né? Quem não está muito bem, você vai ficar melhor em nome de Jesus. Amém? Me ajuda, igreja, amém? Aleluia. Queria que você abrisse sua Bíblia aí, Efésios capítulo 4, versículo de número 26. Quem for achando vai dando glória a Deus, aleluia, amém. Comece a encher essa casa de adoração em nome de Jesus. Fica calado não. Amém. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Vou esperar você. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 26. Amém. Amém. Todos acharam? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: quanto a vocês, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apazigue a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Amém? Feche seus olhos, curva a tua cabeça por um segundo. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Soberano Deus e eterno Pai, nós somos gratos, Jesus. Gratos por estarmos aqui essa noite, gratos por poder desfrutar, Senhor, de um ambiente como esse. Mas nós queremos ainda mais. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós viemos aqui para entregar o nosso culto. Mas nós também queremos, Senhor, nos deleitar na Tua presença. Ela é o que há de mais importante, Senhor, aqui nessa noite. Ela é mais importante, Senhor, que as luzes, que os holofotes, que os instrumentos, que a logística, ó Deus, que os ministérios. A Tua presença é o que há de mais importante. Porque se nada disso existisse, Senhor, se nós tivéssemos a Tua presença, nós estaríamos saciados. Eu quero, Jesus, me colocar à Tua disposição essa noite. Espírito Santo de Deus, me conduza em cada palavra. Pois eu não quero, Senhor, trazer mais uma ministração. Eu quero que o Senhor nos ministre essa noite. Perdoa os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados, as minhas distrações. Mas revela a Tua palavra a nós. Transforma-nos, Senhor. Muda a nossa vida, Jesus. Que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito. Esse é o desejo do nosso coração essa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu vou ler mais uma vez para fixar no nosso coração. Efésios 4, 26 diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apazigue a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Amém. O título dessa mensagem é a sutileza do inimigo. O inimigo nesses últimos dias, ele é muito sutil. Ele é muito dissimulado, ele de uma maneira mais sensível, mas de uma maneira muito devastadora para a nossa vida. O inimigo tem agido de maneira sutil para nos ferir. E eu peguei esse texto, o texto de Efésios 4, ele é muito bom porque ele traz uma lista de vários pecados. Só que ele traz algo que é muito comum nos nossos dias: se irar. Quem nunca, né? Quem nunca hoje? Aconteceu alguma coisa que você ficou já para morrer, para matar um, mas
espero eu que o Espírito tenha te conduzido a se acalmar, a se apaziguar. Amém? E esse texto, ele é muito familiar, muito atual. Como eu falei, todo mundo se ira, mas ele dá sempre um escape. Se você for olhar o restante dos outros textos, ele está falando sobre roubar. Aquele que rouba, ele começa a trabalhar. Aquele que mente, começa a falar a verdade para edificar o irmão. E assim vai. E ele chega nesse ponto, dizendo assim, quando vocês se irarem, não pequem, mas apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. E de uma maneira bem profunda assim, Paulo estava dizendo, o inimigo é sutil. Porque ele trabalha no nossa mente, no nosso interior. Não que ele tenha o domínio, mas nos influenciando a agir conforme a vontade dele, usando a nossa carne para isso. O Davi falou aqui sobre os frutos da carne. Os frutos da carne não, né? Ai, Jesus. As obras da carne. Me deu um branco na palavra. As obras da carne. E é exatamente essas obras que Satanás usa para nos fazer agir segundo a vontade dele. E isso de uma maneira muito sutil. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim, o inimigo é sutil. Ele não quer que você perceba o que ele está fazendo. Aleluia. E isso é muito real. Sabe por quê? Porque nos dias de hoje, não, vamos falar dos dias antigos. Satanás se apresentava de uma maneira muito louca assim, né? O povo endemoniado nas igrejas, o povo espumando na igreja, e aquilo era uma loucura, muita gente ficava com medo. Quem nunca viu, não vou na igreja de crente, porque os demônios ficam manifestando lá. Só que o inimigo mudou a estratégia, meu irmão. Mudou essa estratégia, mas ele buscou lá atrás como era que funcionava. De uma maneira muito sutil, silenciosa, mas que tem feito muito estrago na nossa vida. Tem feito um estrago muito grande em nós. E como eu falei, muitas das vezes é tão sutil que nós não conseguimos enxergar e perceber. E eu lembrei de um fato. Ontem eu fui resolver umas coisas. E aí eu estava descendo ali, aqui na Fernandes Lima, ali, naquela ladeirinha que leva para leste-oeste, já ali, no finalzinho da próxima Centenário. Quem sabe o que eu estou falando? Os motoristas estão ligados, né? E é um S muito fechadinho assim, que já deixa você lá na leste-oeste. E aí eu entrei, e o cara estava com a moto bem coladinho assim, eu olhei, não vi carro, ele na barreira assim do lado, e eu entrei com tudo. Eu estava errado. E eu olhei no retrovisor e disse, caramba, eu não vi o cara. Eu estava inocente, estava errado, mas é inocente. Eu não vi o cara, eu disse, cara, eu vou pedir perdão. Quando eu olho no retrovisor, o cara estava me esculhando. Eu li os lábios do cara assim. Esse vagabundo, não dá nada. Jesus. E aí eu disse, não, quando parar no sinal ali na frente, eu vou baixar o vidro, eu vou pedir perdão. Esse cara passou assim do lado, olhou e virou a cara. E eu disse, meu irmão, me perdoe. No coração ali. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando de coisas que acontecem no nosso dia a dia, que gera ira no nosso coração e que muitas das vezes nos leva a pecar. Porque Jesus, ele eleva o pecado, né? De que forma? Ele diz assim, aquele que adultera, esqueci o português agora. O adúltero, né? A consumação desse fato é pecado, desse ato é pecado. Mas eu elevo isso, só de você pensar, você já pecou. Só que aí, o inimigo é tão sujo que ele usa esses momentos para nos pegar, para nos apanhar. E essa geração tem sido bombardeada de várias coisas que o inimigo tem feito de maneira silenciosa. Eu estou dando só um exemplo para entrar dentro da ministração que eu quero trazer hoje. De várias formas para nos roubar e nos arrebatar do caminho e da direção que o Espírito ele deseja nos levar. Porque a vontade da carne é totalmente contrária do Espírito. Quem concorda comigo diz amém.
Nós precisamos ter isso vivo no nosso coração. Mas existem coisas que na nossa visão não são pecados, mas que têm nos roubado, porque se tornou uma estratégia de Satanás para nos roubar. É a sutileza do nosso inimigo. É a invisibilidade desse nosso inimigo em comum. E de que maneira ele tem atuado nos nossos dias, mas isso ele buscou lá do início. Ele começa nos distraindo em meio à nossa caminhada. As distrações é a maneira mais sutil do inimigo nos roubar. E eu queria que você abrisse aí comigo em Provérbios capítulo 4, versículo de número 25. Quem for achando vai dando glória a Deus de aleluia. Provérbios capítulo 4, versículo de número 25. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Amém. Está todo mundo bem de Bíblia aí. A palavra do Senhor diz assim: olhe sempre para a frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de vocês. Estabeleçam um caminho reto para os seus pés, permaneçam na estrada segura. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não permita que os seus pés sigam o mal. Amém. Não sei vocês, mas eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Nada. Não consigo, meu irmão. Eu acho que isso já vem com o homem. Já é um chip integrado que o homem não consegue. Ou a gente faz uma coisa, a gente não faz nada. E cara, como é difícil você se desdobrar. E a Bíblia ela nos relata que nós precisamos manter o foco. Provérbios está nos aconselhando, dizendo: não olhe para a direita nem para a esquerda, mas se mantenha firme, com os olhos atentos no que está adiante. Para quê? Para que não ocorra um acidente na nossa vida. Porque as distrações, elas são a maneira mais simples e sutil que o inimigo ele usa para que nós sejamos roubados. A primeira coisa que ele faz lá no jardim é distrair a mulher. Ele começa a distrair Eva, conversando, trocando ideia. Eva estava focada, sabia o que era para ser feito, sabia o que tinha que fazer, mas ela foi distraída. E assim tem acontecido nos nossos últimos dias. Porque o nosso relacionamento com Deus tem se esfraquecido. Porque nós estamos distraídos com muitas coisas. Porque a nossa motivação para servir ao Senhor, para viver a Deus, para ter um relacionamento profundo com Ele, e se manter firme no que está adiante, porque nós estamos sendo distraídos. Nós somos distraídos por inúmeras coisas, meu irmão, e uma delas se chama dor. Quem aqui consegue fazer alguma coisa com dor? Ninguém, meu irmão. Porque a gente começa a dar tanta atenção para a dor que a gente começa a não conseguir fazer mais nada. Quem aqui nunca pegou um atestado porque não estava conseguindo parar de ter dor de cabeça e precisou ir no hospital e se tornou uma distração? Mas aí nós vamos para algo mais simples. O quanto de coisas nós estamos nos distraindo no nosso dia a dia, seja com o nosso aparelho celular, seja com os Netflix, seja com as intenções do nosso coração que parecem muito boa, mas que tem nos distraído num nível que tem nos roubado da presença, meu irmão. Muitas das vezes nós preferimos ficar em casa do que vir para um lugar como esse, desfrutar da presença, não só de Deus, mas da comunhão entre os irmãos. Porque somos distraídos. Porque Satanás muitas das vezes usa a nossa carga horária de trabalho para trazer um peso e nos distrai, meu irmão. Nos rouba.
A distração, ela se tornou algo comum nos nossos dias. Seja sincero com você, meu irmão. Quantas das vezes você deixou de fazer algo bom para o Senhor, porque você se distraiu com algo? Quantas das vezes você se atrasou para chegar na igreja, porque você se distraiu, até mesmo na hora, passando? Nós somos distraídos e estamos sendo roubados, meu irmão. Só que nós precisamos identificar o motivo de todas as coisas que têm nos distraído. Porque essa é a maneira sutil do nosso inimigo de desviar o nosso foco. Não deixe que as distrações, que o brilho das coisas roube você da presença. Não deixe que o desejo de ser bem-sucedido, de ter status, roube você da presença, meu irmão. Porque começa com coisas pequenas, coisas simples, que estão nos tirando da presença. Em meio à oração que eu estava fazendo, eu usei uma palavra muito importante: livra-nos, Senhor, de nós mesmos. Porque boa parte das nossas distrações está relacionado de como nós estamos. Boa parte das distrações que Satanás tem usado para nos tirar da presença é porque o nosso coração não está tão bem assim. E nós precisamos entender que não tem como se distrair quando estamos com Ele. O Senhor, Ele tem o poder de nos atrair, meu irmão. Quando verdadeiramente o nosso coração está entregue, Ele consegue nos atrair para um lugar mais profundo de conhecê-lo. Só que Satanás, ele não para por aí, meu irmão. Ele começa nos distraindo, e o próximo passo que ele dá é manipular os resultados. E eu não estou falando da seleção da Argentina. Aleluia. A manipulação de resultados é algo sutil que o inimigo tem feito. Como assim, pastor? Você primeiro se distrai, mas depois você começa a ver vantagem no que você está fazendo. Você começa a depositar confiança naquilo que você tomou como decisão de fazer. E parece que tudo está dando certo. E parece que Deus está no negócio. E parece que tudo está se alinhando para você estar bem sucedido. Só que o final dessas coisas são ruins, meu irmão. O fim dessas coisas é uma manipulação de resultado, porque parece que está tudo bem, mas não está tudo bem. Parece que tudo anda fluindo muito bem, mas não está tudo bem. Porque nós estamos distraídos e há uma manipulação nesse resultado. E como eu falei, Satanás, ele trabalha nisso desde o princípio. Porque quando ele vai convencer Eva, ele convence de que comer o fruto é bom. E que quando ela comer, ela não iria morrer. E Eva come, olha para ela e diz: eu não morri, cara. Os meus olhos se abriram, eu agora sou parecido com ele. Parece que está fluindo legal. Mas o final é consequência, meu irmão. O final é consequência de atos. Infelizmente, vocês vão ter que se retirar do jardim da inocência. Vocês vão ter que se retirar do jardim onde você tinha tudo. E quantos resultados você tem vivido? São decisões que nós tomamos, que parece que está tudo bem, mas não está.
nos faz nos preocupar com tantas e tantas e inúmeras outras coisas. E de alguma maneira o nosso relacionamento com Deus está sendo afetado, assim como foi com Eva, assim como foi com seu marido Adão. O quão sutil Satanás está agindo que você não tem percebido isso? Ah, pastor, mas eu orei tanto pelo trabalho dos sonhos. Só que hoje você se encontra doente nesse trabalho dos sonhos. Mas foi Deus que me deu o trabalho dos sonhos. Às vezes, meu irmão, são decisões que nós tomamos. Já ouvi tanto, pastor, eu quero dar um tempo disso, eu quero dar um tempo daquilo, porque eu quero focar no meu trabalho, eu quero focar nos meus estudos. E deixa eu te dizer, não é pecado isso, até que você seja distraído, meu irmão. Nós entramos num loop tão complicado, meu irmão, de que nós precisamos obter tantas coisas. E isso tem nos roubado da presença. Por quê? Porque eu começo a focar naquilo e eu deixo Jesus de lado. Eu sempre dou esse exemplo. Nós temos 7 dias na semana. Nós nos dedicamos 6 para trabalhar. Nós nos dedicamos 1 ao Senhor e às vezes mais ou menos. E nós queremos um tempo porque nós, além de trabalhar, nós precisamos estudar e nós não gastamos 1 hora com o Senhor. Seja em qualquer atividade da igreja ou não, ou até mesmo dentro do teu quarto. Porque alguns usam isso, né? Eu não preciso estar enfornado na igreja porque eu tenho o meu quarto. Mas será que no teu quarto tu está gastando tempo com o Senhor? E aí há uma manipulação de resultado. Hoje tem um monte de doença de nome complicado. Burnout, um cansaço mental excessivo por conta de tanto trabalho, de tanta coisa que a gente faz. Ah não, mas é a faculdade dos sonhos. O sonho de quem, meu irmão? O sonho de quem? Eu lembro de um homem que na época era convertido, né? J. Neto. Só os vovô vai conhecer. E ele cantava uma canção muito boa, que ele falava sobre isso, cara. Ele dizia assim: eu te entrego os meus sonhos, alguma coisa assim. Tens no meu coração o teu Moriá, pode provar a minha fidelidade a ti, ainda que tu me peças para te entregar a minha vida, o meu maior tesouro a ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Meu irmão, deixa eu te dizer algo. Os sonhos de quem? Qual é o sonho? Porque se o sonho for teu, meu irmão, é muito melhor viver o dele. Ah, pastor, mas eu não estou entendendo. Sabe por quê? Porque nos teus sonhos há uma grande margem de possibilidade de você se frustrar. Mas nos sonhos dele, é impossível que isso aconteça. Porque quando nós estamos sonhando o sonho de Deus, meu irmão, as coisas se tornam diferentes. O resultado é certo. Quem nunca falou que é mais que vencedor? Mas você só se torna mais que vencedor quando o seu sonho se torna o dele. E nós abrimos a boca para cantar: dá-me ouvidos para te ouvir, um coração para obedecer, formosos pés para te seguir e olhos para te contemplar. Mas será que nós estamos dispostos a viver isso? Nós estamos em meio a uma geração que descobriu facilidades, meu irmão, para viver os seus sonhos. Nós cansamos de nos esforçar, de sofrer, de pagar o preço,
como as senhorinhas do coque costumam falar. Por que nós não pagamos mais um preço? Porque o preço foi pago na cruz, pastor. Mas ele disse: toma diariamente a tua cruz e segue-me. Ele não disse, ele disse, está consumado, mas ele disse: no mundo tereis aflições. Tenham de bom ânimo. Muitas das vezes nós apostamos todas as nossas fichas em algumas coisas e nos frustramos. E eu estou falando de mim, meu irmão. Quem não foi iludido pela seleção brasileira? Quem não foi? Eu fui, meu irmão. E ele passou do Japão e disse: somos campeões. Essa é a melhor seleção que já existiu em todos os tempos. Exagerei, né? Mas aí eu estava numa conversa ontem, e depois que o Brasil perdeu, a gente viu que a seleção é horrível. Enquanto ela estava ganhando, era maravilhosa. Perdeu, a gente não tem um goleiro bom, verdade. A gente não tem um lateral bom, verdade. A gente não tem um volante bom, verdade. A joia rara que tínhamos estava no banco. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós queremos apostar tudo em algo que vai gerar uma frustração no nosso coração, meu irmão. Mas quando nós colocamos o nosso coração à disposição do Senhor, nós entendemos algo. Abre aí, Romanos capítulo 12, versículo 6. Quem achou diz amém. Diz assim: Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consiste em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for de exercer liderança, lidere de forma responsável. Se for de demonstrar misericórdia, pratique com alegria. Ame as pessoas sem fingimento, odeie tudo que é mal. Apegue-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. A manipulação de resultado tem roubado de nós muitas coisas que o Senhor já nos deu. Muitas coisas que o Senhor já nos confiou, meu irmão. Eu vejo muitos profetas cansados porque estavam profetizando de uma maneira própria. Porque quando Satanás ele é sutil em roubar, principalmente os dons que nos foi confiado, ele gera um cansaço em nós. Aquele que servia muito bem já não consegue, porque fazia isso direcionado pela carne, pela ganância que o Davi trouxe. E isso manipulou todos os resultados, porque você até aqui dentro achou que o que você fazia era para a glória de Deus, e talvez não era. Porque o seu coração, ele foi levado a acreditar que o que você estava fazendo realmente era verdadeiro diante de Deus. Mas que quando nós encontramos essa falha no nosso coração, nós nos preocupamos. E aí tudo vem abaixo, meu irmão. Eu já não tenho mais prazer em servir. Eu já não tenho mais prazer em profetizar. Eu já não tenho mais prazer em comungar. Eu já não tenho mais prazer em estar em comunhão. Eu já não tenho mais prazer no Senhor.
Nós temos uma busca incessante em adquirir tudo, seja coisas ou conhecimento. Essa geração, ela é fascinada por isso. Porque muitas das vezes o status é muito mais importante do que a recompensa divina de uma identidade sarada em Deus. Você adquirir conhecimento se tornou uma moeda de troca. Eu sei mais que fulano. Eu odeio debate, meu irmão. Odeio. Principalmente aqueles do YouTube. Bruxo contra o pastor não sei lá quem. Pastor fulano de tal contra judeus não sei das quantas. Por que eu odeio, meu irmão? Porque, lógico, tem pessoas que usam aquilo de uma maneira correta, íntegra, mas a maioria das vezes, meu irmão, é só holofote na cabeça, filho. Sabe por quê? Porque fica ali no debate. Ninguém vai mudar a vida do outro. Todos dois sentam ali com as próprias convicções e se abraçam nela. Só que ele quer sair por cima, independente do que ele vai falar, ofender. Não importa. E como eu detesto. Porque a consciência começa a mudar, meu irmão. O ego começa a ser trabalhado. E deixa eu falar, muitas das vezes isso acontece no nosso dia a dia, de uma maneira sutil. Vou contar algo pessoal. Para quem não sabe, eu sou técnico em refrigeração, formadinho e tal, sei mexer com ar-condicionado. E muitas das vezes, o ser leigo a respeito de algo torna o outro superior a você. Quem falava isso muito era a mamãe. A mamãe é a mãe da Pétala. Ela dizia assim: se a gente não sabe fazer, a gente paga, independente do valor. Eu não sei fazer, então tenho que pagar. E quando eu era técnico, cara, às vezes eu tinha que pegar umas buchas que não era minha, e que você chegava lá e você dizia: cara, esse cara usurpou aqui porque a pessoa é leiga, porque isso aqui é uma bobagem de resolver, isso aqui é fácil. Aí eu lembro de um vídeo que eu vi. A mulher chamou assistência técnica para consertar uma máquina de lavar louça. E ela disse: ó, a máquina eu abri, botei uns pratos e tal. Quando eu abri de novo, a máquina não quis fechar. Quebrou alguma coisa. E o cara chegou lá e disse: senhora, a senhora tentou ler o manual? Ela disse: não. Ela disse: é porque a senhora vai ter que pagar a visita, infelizmente. Porque é só tirar a grade e botar na parte de baixo que ela fecha. E ele só fez isso. E o cara ganhou lá os seus 300 conto fácil. Para tirar uma prateleira e colocar debaixo. E hoje, conhecimento é uma moeda de troca valiosíssima. E isso tem roubado algo poderoso no nosso coração. E aí eu vou começar a falar de coisas daqui de dentro. A maneira sutil que Satanás colocou, o nosso inimigo achou, foi encontrar no nosso coração a falta da inocência. Porque quando a gente olha para uma criança, que ela está nos seus primeiros dias, tudo para ela é novo. Ela se arrisca a fazer coisas que ela não está acostumada a fazer. Ela se arrisca a soltar a mão da sua mãe, do seu pai, e começar a dar os seus primeiros passos. Ela se arrisca a tirar a rodinha da bicicleta e dar as suas primeiras pedaladas. Ela se joga. Mas um bando de gente intelectual, ela começa a se privar e as suas convicções se tornam agora o seu modo operante de direcionar as coisas. E deixa eu falar para vocês, a igreja está assim, de gente assim. Porque paramos de mergulhar no Espírito e ser conduzido por Ele.
Porque agora temos a nossa própria convicção. Temos a nossa teologia bem formada. Eu não sou contra, meu irmão. Isso é amadurecimento do corpo de Cristo. Isso precisa acontecer, amém? Só que isso precisa acontecer com equilíbrio. Porque nós não conseguimos mais obter o nível de avivamento que sonhamos. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: é porque você parou de se arriscar fazendo o que o Espírito quer. Nós perdemos os testemunhos lindos, como da moça que foi batizada no ônibus. Quem já ouviu esse testemunho? Só os velhos. Depois vai lá no YouTube, moça que foi batizada no ônibus, em línguas no ônibus. Nós perdemos, sabe por quê? Porque ninguém tem mais a cara de pau de dizer assim: Espírito, me usa, e se jogar na presença, pular, saltar, se jogar no chão, fazer aquelas loucuras boas. Vou contar um evento para vocês, esse foi vergonhoso. Existia um monte lá na Cruz das Almas, que nós íamos frequentemente, toda sexta-feira, quando nós éramos jovens, amando Jesus. Já aconteceu tanta coisa maluca naquele monte, mas uma delas foi a unção do Sonic. Estávamos orando, aquele momento gostoso com o Senhor, adorando a Deus. De repente começou aquele negócio pegar, e eu saí correndo assim, no mato. Eu dei uma volta assim no monte, cheio do Espírito, meu irmão, chorando, falando em línguas, o outro falando em espanhol assim: eu te amo, Senhor, e o outro respondendo em inglês: I love you. Era loucura, meu irmão. E eu disse: Jesus, por que isso não acontece mais no dia de hoje? Porque a gente não sai correndo mais na igreja, porque a nossa teologia está muito bem formada. Eu sei como eu tenho que me comportar aqui em meio à congregação. Nós nos tornamos meio que quadradinho. A nossa logo não tem nada a ver com isso, meu irmão. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender que quando nós somos direcionados pelo Espírito, nós precisamos deixar com que Ele flua e mova no nosso meio da maneira que Ele quer. Só que nós não queremos mais ser ridicularizado pelo Espírito, porque o Espírito ele faz isso conosco. Quantos homens de Deus não tiveram que sair andando pelado pelas cidades? Porque eles queriam? Não. Porque era direcionado pelo Espírito para fazer isso. Quantos homens de Deus não tiveram que deixar o seu status social de lado e se casar com uma prostituta? O Espírito Santo faz isso, meu irmão. Ah, pastor, mas isso é Velho Testamento. Isso é coisa que ficou para trás. Deixa eu te dizer, meu irmão. E eu quero conduzir você a subir aí. Eu acho que eu acredito que você está em Romanos, capítulo de número 12. Versículo de número 2 diz assim: não imite o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe com que Deus os transforme por meio da mudança do seu modo de pensar, a fim de que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhor do que realmente são. Antes sejam honestos em suas autovocações,
medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que no nosso corpo temos membros, e cada membro exerce a sua função específica, assim também o corpo de Cristo somos nós. E somos diferentes um dos outros. Diferente no mesmo corpo. E todos pertencem uns aos outros. A nossa maneira de pensar foi cauterizada, meu irmão, por tanta informação que nós recebemos. E aí a nossa inocência foi roubada. A inocência de dizer: Senhor, o que é que tu está querendo para essa geração? Senhor, o que é que tu está querendo para esses dias? O que o Senhor tem como porção para a minha vida? Eu quero mergulhar nisso. Espírito Santo, me conduz em meio à adoração. Eu quero chorar, eu quero babar, eu quero faz alguma coisa. Mas nos contentamos com aquilo que já adquirimos. Eu já sei que o Fernando vai dar o show dele aqui. Vai cantar e vai romper em adoração. Eu sei que depois vai vir uma palavra que o pastor vai trazer, e depois vai ter aquele moverzinho que a gente vai fechar os nossos olhos e orar. Mas deixa eu te dizer, meu irmão, começa a mudar a tua mentalidade a respeito disso. Pois nós não sabemos muito. Pois nós precisamos ainda mais da revelação de Cristo em nós. Nós precisamos emanar essa revelação para que outras pessoas tenham a revelação que nós já possuímos. Mas ainda existe muita coisa que o Senhor deseja fazer no nosso meio. Ainda existe muita coisa que Deus ele deseja fazer na tua vida, meu irmão. Só que você está colocando Ele na caixa do teu entendimento. E você precisa fluir no Espírito. E deixa eu te dizer, e se esse dia for hoje, o dia que o Espírito ele quer te pegar, o dia que o Espírito quer fazer algo novo. Sabe por quê, meu irmão? Me veio uma pergunta nesses últimos dias. Quem somos nessa geração? Os que seguem ou os que crucificam? Sabe por quê? Porque os fariseus da época de Jesus tinham uma teologia muito bem formada. Seguiam o que acreditavam. Seguiam a religião, as suas regras. Mas chegou um homem, um judeu, de 33 anos, 30 na época, e começou a falar umas coisas novas e diferentes. Começou a chamar o Iavé de pai. Começou a se assentar com mulheres na beira de poços. Começou a curar no sábado. Começou a fazer coisas que eram contrárias àquela religião. Mas os bem informados, os cultos, os teólogos da época, foram responsáveis pela sua crucificação. Mas aqueles que tinham uma inocência de coração foram maravilhados pela presença. Puderam contemplar com os seus olhos milagres. Puderam contemplar com os seus olhos manifestações de Deus. Receberam a redenção em Cristo Jesus, porque tinham um coração disposto a viver o que é novo. E por mais que os seus corações ainda tivessem dúvidas, não tiraram os seus olhos do Senhor e o seguiram. Geração de teólogos, você vai fazer o quê? Crucificar ou segui-lo?
E se para segui-lo for necessário ser envergonhado, e se para segui-lo você for taxado de maluco, de doido, você vai permanecer seguindo com os olhos ou vai ficar preso na sua teoria religiosa, no rótulo que você colocou? Nós precisamos de um equilíbrio, meu irmão. A palavra, ela não muda, ela não pode ser acrescentada ou retirada a algo, porque ela é inspirada por Deus. Mas deixa eu te dizer, meu irmão, existe um Espírito que irá nos ensinar todas as coisas, e irá nos dar a revelação das coisas que muitas das vezes nós trazemos preto no branco e somos literais, para que nós possamos viver segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Mas só iremos experimentar isso se tivermos um coração puro, um coração que emana uma inocência, que deseja viver coisas que ainda não viveu. E eu te pergunto, o que foi de tão extraordinário que você viveu, que eu posso afirmar com todas as letras, ainda tem mais, meu irmão. Quem está comigo diz amém. Então quero pedir para que você se coloque de pé. Se coloca de pé aí no teu lugar. Balança os braços assim. Balança aí. Conseguiu balançar? Porque você é livre, meu irmão. Você é livre para receber do Espírito, mas para entregar algo a Ele. Você é livre para nessa hora você clamar para que haja uma manifestação sobrenatural sobre esse lugar, para que nós possamos nos mover, não porque nós sabemos que agora o louvor vai tocar uma música legal, mas porque existe algo do Espírito, algo novo, meu irmão. Você quer experimentar algo novo essa noite? Você está falando isso só porque está repetindo o que eu estou falando? Ou existe um desejo no seu coração de experimentar algo novo, algo que você nunca viveu? Quem deseja isso, meu irmão? Então não espera eles começarem, não. Começa a movimentar esse lugar em adoração, em júbilo. Sabe por quê? Deixa eu falar, não começa ainda não. Porque no dia de Pentecoste não tinha ministério de louvor, meu irmão. No dia de Pentecoste, onde todos estavam reunidos no mesmo lugar, não tinha bateria, não tinha guitarra. Tinha 120 homens e mulheres que decidiram clamar por algo novo. Deixa eu te dizer, nos grandes avivamentos que nós ouvimos falar, sem música ainda, não começou em grandes estádios, começou em casas. A Rua Azusa começa em uma casa, onde pessoas decidiram viver algo novo em Deus. Nós precisamos começar a mover esse lugar, meu irmão. Deixa eu te dizer, o Espírito ele vai começar a falar no teu coração coisas que você vai achar que é loucura, mas onde o Espírito ele deseja te impulsionar a fazer isso. Não permita que a tua vergonha, que o gesso que você colocou, ele impeça você de abraçar alguém, de orar por alguém, de manifestar cura na vida de alguém, de falar em novas línguas. Mas nós precisamos encher esse lugar.
Nós precisamos encher esse lugar. Só a igreja. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Todos os versos e todos os versos e canções que eu consegui cantar, e todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu. Só tu és santo, yeah. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, e não há outro como Jesus. Quem está sentindo ele aqui, meu irmão? Quem está sentindo ele aqui, meu irmão? Em meio a essa adoração, Deus ele já começou a falar no teu coração, meu irmão. Deus ele começou a falar no teu íntimo. Ele já começou a te impulsionar a fazer algumas coisas que na tua cabeça está dizendo isso é ridículo. Deixa eu te dizer, faça. Existem mulheres nesse lugar que o Senhor está dizendo assim, filha, dance. Então dance, minha irmã.
Existem pessoas aqui dentro que o Senhor está dizendo assim: filho, abre a boca e começa a falar em outras línguas. Abre a tua boca e começa a falar em outras línguas, meu irmão. Existem pessoas que estão recebendo de Deus orações que precisam ser entregues essa noite. Espírito Santo, incomoda até que isso aconteça. Espírito Santo, incomoda até que seja liberado sobre nós uma porção a mais do teu Espírito. Nós te queremos mais que tudo. Nós te queremos mais que tudo. Espírito Santo, abre a tua boca, meu irmão. Enche-nos, Espírito Santo. Enche-nos, Espírito Santo. Livra-nos de nós mesmos. Remove as dúvidas do nosso coração. Eu tenho fome, eu tenho sede de ti. Vamos, vamos, vamos. De aprender de ti, que é manso e humilde. É que um minuto aqui vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser. Tudo que eu quero ter. Como um selo em meu coração, tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, eu me sinto seguro. E como um selo em meu coração, tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim e eu me sinto seguro. Pra onde eu vou? Sem você. Nos conduz, Espírito Santo. Não sobra nada sem ter. Você não precisa de uma canção, meu irmão. Você precisa ser conduzido por esse Espírito. Senhor, nos leva. Nos leva de volta à inocência, Jesus. Para onde eu vou? Não sobra nada sem ter grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo.
E onde eu vou, eu te levo comigo. Seja levado por Ele, meu irmão. Seja levado por Ele essa noite. Eu te levo. Nós queremos mais, Espírito Santo. comigo. Te levo. Nós queremos mais, Espírito Santo. Amado Jesus. Nós queremos ser constrangidos pelo Teu amor. Nós queremos ser constrangidos pela Tua presença. Quebranta os nossos corações. Nós queremos ser despedaçados pela Tua glória. Nós queremos mais de Ti, Jesus. Te levo comigo, amado. Te levo comigo, te levo comigo, amado Jesus. Te levo comigo, te levo comigo, amado Jesus. Eu te levo comigo, te levo comigo, amado. Escuta. Todos te amam, todos te amam. Tu és o mais amável, o mais desejável. Todos te amam, todos te amam. Tu és o mais amável, o mais desejável. Todos te amam, todos te amam. Uma nova canção em nossos lábios, meu irmão. Um som que não seja mais conhecido por nós. Uma letra que não é conhecida por nós. Uma nova canção em nossos lábios. Que haja uma espontaneidade no nosso meio. Uma nova canção em nossos lábios.
lábios, meu irmão. Quero Há uma adoração nos nossos lábios. mais e mais e mais, mais e mais e mais. Eu quero mais e mais e mais. Eu quero mais e O mais. Espírito Santo falou com algumas pessoas, mas ainda há uma resistência, meu irmão. Quero Uma resistência do que irão pensar de você. Você está muito preocupado com a sua reputação. Que seja quebrado agora todo impedimento. Espírito Santo, enche esse lugar de maneira sobrenatural. Toda a incredulidade que é gerada por conta do nosso intelecto, que seja quebrado agora em nome de Jesus. Liberta-nos de nós mesmos, Jesus. Liberta-nos de nós mesmos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Quebra as cadeias. Quebra as correntes. Quebra a nossa reputação, Senhor. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais de Ti. Espírito Santo, não se vá. Espírito Santo, não se vá. Nós temos saudades. Não se vá, Espírito Santo. Fica aqui. Espírito Santo, fica mais um pouco. Espírito Santo, não se vá. Nosso coração anseia pela tua presença.
Porque o Senhor vive. Porque o Senhor vive. Porque o Senhor vive, as cadeias são quebradas. Porque o Senhor vive, os cegos veem. Porque o Senhor vive, os mortos ressuscitam. Porque o Senhor vive, ainda há esperança. Tu és digno de tudo, Jesus. Começa uma transformação no nosso coração. Nós não queremos nos emocionar nesse tempo de mover, Jesus. Nós queremos sair daqui, Senhor, de uma nova maneira. Assim como o Senhor fez um dia em Pentecostes, Senhor, enchendo aquele lugar, e aqueles homens não foram mais os mesmos. Nós já não queremos ser igual, Jesus. Traz uma ousadia no nosso coração. Traz uma ousadia no nosso espírito. Usa os nossos lábios para a Tua glória. Usa as nossas mãos para a Tua glória. Usa a nossa voz para a Tua glória, Jesus. Que nós sejamos tocados essa noite para que possamos tocar, Senhor, as pessoas lá fora, Jesus. Renova-nos, Senhor Jesus. Renova-nos, Senhor Jesus. Renova-nos, Senhor Jesus. Sem tua graça, o que seria? Não entendo o meu próprio agir. Pois o bem que eu quero fazer não faz, e o mal que eu não quero existir acaba cometendo. Eu sei, milita carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Então liberta-me de mim.
liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de sobre a carne e reina o Espírito sobre a carne e reina o Espírito sobre a carne. Levanta as tuas mãos bem alto. Espírito Santo, reine sobre nós. Que essas pessoas que aqui estão, Senhor, possam começar a viver algo novo. Algo que ainda não vivemos, Senhor. Nós queremos ser conduzidos pelo Teu Espírito. Liberta-nos de nós mesmos. Enche-nos do Teu Espírito. Menos de nós e mais de Ti, Jesus. Menos de nós e mais de Ti, Jesus. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso anseio, esse é o nosso pedido, esse é o nosso grito de clamor, ó Deus. Ensina-nos, Espírito Santo, todas as coisas. Abençoa-nos, Senhor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém.